moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, esta passagem é uma passagem muito conhecida, Romanos capítulo número 12, onde a gente sempre escuta por aí, né? E não vos conformeis com este mundo. Só que, para que nós venhamos entrar no contexto de fato, eu preciso contextualizar os irmãos sobre o que está acontecendo aqui. Primeiro, eu preciso explicar para os irmãos a carta de Romanos. Paulo, quando ele vai escrever esta carta aos irmãos em Roma, a história vai nos dizer que ele ainda estava em Coríntios. E Paulo, quando ele vai escrever essa carta, ali ele vai ensinar os irmãos em Roma toda a natureza do Evangelho. A forma como Paulo compreende toda a natureza do Evangelho, ali nesta carta, ele vai explicar aos irmãos em Roma. Então, quando nós vamos ler a carta aos Romanos, aqui nós vamos perceber, aqui nós vamos ver vários ensinamentos. Vamos ver o que o sacrifício de Jesus trouxe para nós. Aqui, na carta de Romanos, nós vamos ver qual era a nossa posição antes do sacrifício de Jesus e qual é a nossa posição agora, depois do sacrifício de Jesus. Aqui na carta de Romanos, nós vamos encontrar o amor de Deus, como este amor nos alcançou, quem éramos nós antes deste amor nos alcançar. Aqui nesta carta de Romanos vai nos dizer que outrora nós éramos inimigos de Deus, mas que agora nós temos paz com Deus, porque agora nós saímos da zona de inimizade e somos amigos de Deus. Então aqui na carta de Romanos vai explicar toda a natureza do Evangelho. Quem éramos nós, quem somos agora, como este amor nos alcançou, como o amor de Deus nos transforma, como o amor de Deus nos constrange. Então vai explicar toda a natureza do Evangelho. E aí, nós podemos nos perguntar, quem fundou a igreja de Roma? Não existe um fundador certo. A história vai nos dizer que em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, os irmãos conhecem o dia de Pentecostes. Quando nós vamos ler o capítulo de número 2 e alguns versos, vai dizer que vinham muitos irmãos de Roma ver o que estava acontecendo em Atos capítulo de número 2. E aí aqueles irmãos vendo, participando do dia do Pentecostes, foram impactados pela palavra de Deus. E quando voltaram para a sua terra de origem, começaram a falar do amor de Deus um para com o outro. Olha, eu fui impactado dessa forma. Olha, a palavra de Deus agiu, falou no meu coração. Então um começou a compartilhar experiências com o outro, e assim surgiu a igreja de Roma. Os irmãos foram impactados, levaram a palavra de Deus para a sua casa e começaram a falar deste amor. E começaram a distribuir sobre este amor. E então surgiu a igreja de Roma. Glória a Deus, os irmãos em Roma. E aí Paulo começa a ensinar aqueles irmãos. Quando nós chegamos no capítulo de número 12, que é a qual eu li para os irmãos, aqui existe uma ênfase do autor. Paulo, ele vai dar uma ênfase. Ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Então Paulo, ele vai dar uma ênfase a isso. Olha, irmãos, eu peço a vocês, eu suplico a vocês, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Só que para nós entendermos por que Paulo vai falar isso para os irmãos em Roma, nós precisamos primeiro acompanhar a carta. Qual foram os outros ensinamentos que ele veio dar para os irmãos? Quando a gente vai ler o capítulo de número 3 em Roma, Paulo vai dizer assim, que não existia nenhum justo sequer. Não tinha ninguém que pudesse fazer o bem. Não tinha ninguém que pudesse buscar a Deus. Que todos, perante Deus, eram declarados injustos perante a lei, porque através da lei nós tínhamos a consciência do pecado. Então não tinha nenhum justo sequer, não tinha ninguém que entendesse, não tinha quem buscasse a Deus, não tinha ser humano algum que tomasse alguma atitude, que orasse, que jejuasse, que buscasse para que mudasse o nosso quadro perante Deus. Não existia nenhum justo sequer, não existia
ninguém que pudesse entender. Não existia ninguém que pudesse buscar a Deus. O ser humano estava em quadro de inimizade. Nada do que eu e você pudéssemos fazer iria mudar essa situação. Aleluia. Aparentemente parece que não havia esperança. Aparentemente parece que não havia solução. Perante a lei o ser humano estava condenado. Porque nós não seríamos capazes pelas nossas forças, pelo nosso poder. Então Paulo vai dizer: irmãos, nada do que vocês possam fazer vai mudar essa situação. Não existe nenhum justo sequer. Não existe ninguém que seja bom o suficiente na terra para mudar essa situação. Aleluia. Só que aí quando nós vamos ler Romanos, capítulo de número 5, Paulo já vai trazer uma boa notícia. Sabe o que ele vai dizer? Todos os benefícios da justificação. Aí Paulo vai dizer assim: irmãos, agora nós temos paz com Deus. Irmãos, fomos justificados por Deus e agora nós temos paz com Deus. Sabe o que Paulo quer dizer com isso? É que agora nós estamos em um quadro de amizade, de comunhão, não de inimizade. É como se houvesse uma guerra entre Deus e o ser humano. E essa guerra agora cessou. E não é uma guerra que depois de um tempo pode voltar novamente, como a gente vê por aí. Mas é uma guerra que cessou para todo o sempre. Não vai existir mais guerra, vai existir paz permanente. Então Paulo vai trazer uma boa notícia. Não tinha ninguém que fosse justo, mas por causa do amor de Deus e por causa do sacrifício do seu Filho, agora Deus nos declarou justos e temos paz com Deus. Não só isso. E Paulo continua falando para os irmãos: agora que o amor de Deus nos alcançou, agora que temos paz com Deus, nós temos esperança. E não é uma esperança que vai nos frustrar. E não é uma esperança que com o tempo vai fazer com que a gente se decepcione. Mas é uma esperança viva. É uma esperança verdadeira. É uma esperança que não traz decepção. Irmãos, temos paz com Deus. Irmãos, agora temos esperança. Aí Paulo vai dizer: agora porque o amor de Deus nos alcançou, nós nos gloriamos nas tribulações. Não quer dizer a ausência de tribulação, mas agora quando estamos passando por algo difícil, tem um Deus que nos ajuda, tem alguém que nos justifica, tem um advogado fiel que está conosco. Não estamos mais sozinhos em momentos de tribulações. Nos gloriamos nas tribulações, porque temos paz com Deus, porque temos esperança nele. E outra coisa que Paulo vai dizer, de boa notícia: Paulo, escrevendo essa carta, a sua alma pulava de alegria, o seu coração transbordava de alegria. Sabe algo mais que Paulo vai dizer aos irmãos em Roma? Ensinando que Deus nos amou quando nós ainda éramos fracos. Deus